Vamos lá, ajustar o áudio, verificar, esperar mais alguém, entrar aqui. Enquanto isso você ouve um pouquinho de Chopin. Então vamos lá, né? Então vamos lá esperar mais algumas pessoas entrarem, né? Então vamos esperar um pouquinho. Enquanto não entra, ficamos aí com Chopin. Prontinho. Então vamos lá, esperando as pessoas entrarem, ficar online. Estamos aqui pelo Facebook, né? Aí, deu uma limpada, tá meio embaçada a câmera. Beleza. Então vamos esperar a primeira pessoa entrar. Assim que entrar, começamos a live. Ainda não entrou ninguém. Vamos lá, esperar um pouquinho. Então vamos lá. Olá, boa noite a todos que nos assistem aqui pelo canal, pela página O Pensador Solitário. Mais uma vez em mais uma live para vocês, né, com o intuito de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, todo o conhecimento que eu tenho adquirido com as minhas leituras, com os meus estudos, com as minhas reflexões também, o que eu tenho compartilhado em algumas reflexões. E eu quero deixar uma boa noite então mais uma vez a vocês. Dayana, meu bem, um beijo, obrigado por estar aqui conosco, né? Muito obrigado, uma boa noite. Deixa eu ver aqui, minha internet estava ruim agora há pouco. Não cortou. Se tivesse, boa noite, né? Então, o nosso intuito hoje, agora, conforme eu havia falado para vocês, tivemos aí um pequeno atraso em relação ao horário. Eu havia marcado às 21h45, mas avisei que começa agora nesse horário às 22 horas e a partir das 2h25, né? E hoje o objetivo da nossa live é refletirmos um pouquinho. Eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu li sobre a obra Apologia de Sócrates ao Júri, escrita por um de seus discípulos, que é Xenofonte. Como vocês devem lembrar, nós meditamos algumas sextas-feiras antes na famosa obra Apologia de Sócrates de Platão, né? Que é a única obra que trabalha essa questão da apologia de Sócrates, né? Ou na defesa de Sócrates, é o seu discípulo Platão. Mas também o seu outro discípulo, Xenofonte, escreve uma apologia de Sócrates ao júri, e escreve de uma forma mais simples, conforme nós veremos aqui, e o intuito foi justamente apresentar também a minha leitura e compreensão desta obra, e o que Xenofonte então ele apresentou acerca do seu mestre ao júri, né? Lá diante do júri na Grécia. Então vale a pena nós, antes de começarmos a tratar dessa questão, eu quero só fazer dois convites para vocês. Amanhã, sexta-feira, dia 1º, dia do trabalhador, às 21h45, nós teremos outra live, faremos outra live sobre o discurso do método de René Descartes. Então, trabalharei o quarto ponto dessa incrível obra do discurso do método, tá? E também convido você, esse é o segundo convite, para que acesse a página do meu amigo Gilber Lopes,
Canal Filosófico. O grande Ricardo Barbosa, amigão, que está lá em Quirinópolis. Prazer em revê-lo. Grande abraço, meu amigo, meu querido amigo. Né? Um abraço para você, para as nenéns, tá? Um abraço para sua esposa. Então você, peço que acesse, tá? A página Canal Filosófico do meu amigo Gilberto Lopes. Também ele está disponível além do Facebook, no Instagram, também no Instagram, no YouTube, né? Ele está disponível nessas páginas e também no Twitter. E tem o blog do Gilberto, blogdogilberto.com.br, que você poderá acessar o blog, e lá tem todo um excelente material na área de filosofia, na área de direito, na área de literatura, que você poderá então ser edificado com essas leituras desses grandes e profundos estudos que o meu amigo Gilberto tem feito aí. Nós, nessas áreas, né, do direito, da filosofia e também na parte literária. Também convém lembrar que o Pensador Solitário está no Instagram, nós estamos no Telegram, nós estamos no YouTube e aqui no Facebook também com vocês, tá? Então, se inscreva no canal, dê joinha lá também. Esse vídeo será reproduzido lá, postado lá também, tanto no Instagram como no Telegram e no YouTube. Se inscreva no canal lá também, além de nos curtir aqui no Facebook, no Instagram, e transmita para os seus amigos que ou tenham todos essas redes sociais de acesso, ou então uma delas, e aí a pessoa pode se inscrever, pode curtir, pode seguir e acessar os vídeos, tá? Então vamos começar. Se você quiser deixar a sua contribuição, alguma pergunta, uma observação durante a live, fique à vontade, tá? Então, só lembrando que hoje eu compartilharei com vocês acerca da leitura e da minha compreensão sobre a obra Apologia de Sócrates ao Júri, de Xenofonte, tá? E aí, então, você pode deixar suas observações, contribuições, tá? E aí nós leremos durante a nossa live, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, nós precisamos saber quem é Xenofonte, tá? Quem foi Xenofonte? Então é interessante que nós olhemos isso aí. Obrigado, seu Ricardo. Seu Ricardo, um grande abraço. Também está nos acompanhando aí pelo Facebook, né? Então vamos lá. Seu Ricardo, um grande abraço para o senhor também. Maravilha. Então vamos lá. Quem era Xenofonte? Xenofonte, ele nasceu aproximadamente no ano 430 e morreu no ano 355 a.C., tá? Xenofonte, ele era historiador e também literário, né? Ateniense. Ele foi discípulo de Sócrates e no ano 401 a.C., ele se uniu ao exército para, junto com os espartanos e com o Ciro, enfrentarem o rei Artaxerxes dos persas. E aí nós percebemos que após a morte de Ciro, nós sabemos que após a morte de Ciro, Xenofonte assume então a liderança desses exércitos e os traz novamente para a Grécia. E ali na Grécia, então, ali em Atenas, ele escreve uma de suas obras, e voltando para o seu lar, que é ali próximo de Olímpia, ele escreveu também outras obras, das quais boa parte delas são as narrativas sobre a guerra de Peloponeso, dando continuidade às narrativas históricas de Tucídides em relação a essa famosa batalha ali do Peloponeso. Só que destas obras, as que se destacam na questão da filosofia são as seguintes: os Ditos Memoráveis de Sócrates, que foram compostos em 4 volumes. Ô Luili, obrigado, boa noite, né? Grande beijo para você. Isso, os Ditos Memoráveis de Sócrates, continuando, em 4 volumes. Simpósio, né, que é uma obra também que ele trabalha filosoficamente, e a Apologia de Sócrates ao Júri, tá? Então são essas as obras de caráter
mais filosófica escritas e trabalhadas, desenvolvidas por Xenofonte, tá? Mas vejamos também, relembrando aquilo que nós já havíamos lido na obra Apologia de Sócrates e Platão, nós precisamos lembrar alguns aspectos importantes, né? Nós devemos lembrar que naquela obra, importante obra, né, que mostra com mais detalhes e de maneira mais filosófica e profunda como foi o julgamento de Platão e como foi a defesa, aliás, perdão, de Sócrates, né, como Platão trabalhou e apresentou a defesa do seu mestre, nós percebemos que também Xenofonte faz isso nessa apologia de Sócrates ao júri. E uma coisa interessante é que nós vemos quem são os acusadores de Sócrates aqui. Lembremos que Sócrates morreu no ano de 399 a.C., né? Que ele tomou então o veneno e aí ele veio a falecer. Lembrando também que a obra de Xenofonte, essa apologia de Sócrates ao júri, ela foi escrita após a morte de Sócrates, após a morte do seu mestre. Então, nesse aspecto do julgamento de Sócrates, quem são os seus acusadores? Então vamos lá. Meleto é um deles, que é o poeta, com quem Sócrates tem um longo debate, e esse extenso debate é muito explorado por Platão, né, na obra Apologia de Sócrates. Xenofonte já não explora tanto assim, ele apresenta esse embate, esse diálogo, esse debate, esse embate entre Sócrates e Meleto, mas não é de uma maneira tão profunda filosoficamente ou tão extensiva como foi a feita por seu codiscípulo Platão. Anito, que era um rico curtidor de peles e também um influente orador, ele é uma figura que também é um dos acusadores de Sócrates. E por fim, Lição, que é alguém de pouca importância, né? O que aparenta é que ele não tem assim uma grande expressão política como os dois primeiros, tá? Os cidadãos foram conclamados para julgar, e aí Platão descreve muito bem isso. Oi, Lúcia, tudo bem? Uma boa noite. Então Platão descreve muito bem isso, né? A quantidade, você vai perceber que ele descreve, Platão trabalha essa questão dos cidadãos lá, e o tradutor, principalmente, ele dá uma referência histórica na nota de rodapé, falando que era em torno de 500 homens que avaliavam ali, estavam julgando o caso de Platão, de Sócrates, perdão. Então, esses cidadãos são conclamados para julgar, os júris, né? O júri era composto de 500 homens livres, 500 cidadãos. Por isso que você vê, aqui também nessa obra de Xenofonte, você vê Sócrates chamando esses homens de cidadãos. Eles eram cidadãos gregos e em torno de 500 pessoas que compunham esse júri para julgar a causa de Sócrates. Mas quais eram as acusações feitas contra a pessoa de Sócrates? Eram 3, né? Que essas 3, elas juntas, formam então a acusação. Então são elas: não reconhecer os deuses do Estado, e até nesse sentido Sócrates era acusado de ateísmo. Platão fala mais profundamente sobre isso, ou seja, Sócrates foi literalmente acusado de ateísmo, ele é um ateu, né? E aí Sócrates se defende: não, eu não sou um ateu, eu presto honras aos deuses, né? E também Xenofonte trabalha isso, mas é o não reconhecimento dos deuses do Estado, a introdução de novas divindades. Essa é uma outra acusação que é lançada contra a pessoa de Sócrates, a introdução de novas divindades ou novos daimônios, né? Daimonias, né? Novas divindades ou daimonias, e novas divindades, né? Daimonias, e a corrupção da juventude. Então, outra acusação é que Sócrates corrompia os jovens com os seus ensinamentos, com os seus discursos, tá? Então nós percebemos que ambos, Platão e Xenofonte, apresentam esse conjunto de acusações que formam essa grande acusação contra a pessoa
de seu mestre Sócrates, tá? Então vejamos agora a minha compreensão que eu quero apresentar para vocês é a minha compreensão desse texto. É um texto bem curto, ele não é tão detalhista, tão extenso como é também o material de Platão, mas eu quero trazer minha contribuição, o que eu aprendi com esse texto. Então um abraço aqui para Sueli Cardoso, para o Denis Júnior, Marinho, o Ronildo Guarnier, Chamon e Renato Maia. Grande abraço para todos eles, né? Curtam o nosso canal, curtam aí, dê o joinha, façam os seus comentários, tá? Dúvidas, perguntem. Se eu não puder responder agora, responderei depois. Curtam no YouTube, no Instagram e também no Telegram, tá? Então conto com vocês lá. Então vamos lá. A obra de Xenofonte ela é dividida em 3 partes. E no meu entendimento, a primeira parte ela é um diálogo com Hermógenes, filho de Hipônico e amigo de Sócrates, tá? E aí nós percebemos que primeiro a Xenofonte faz uma introdução nessa primeira parte, e parece que de certa maneira ele faz uma referência, ou dá a entender que ele faz uma referência ao seu codiscípulo Platão, quando ele diz assim, eu vou até ler para vocês aqui, ele fala assim: dentre os fatos concernentes a Sócrates, há um que me pareceu digno de transmitir-se à memória, sua determinação quando submetida a julgamento no tangente à sua apologia e sua morte. Outros, é verdade, trataram do assunto e disseram da nobre altivez de sua linguagem, de sorte que não há que questionar este ponto. Então, pelo menos eu entendi que ele faz uma certa referência a Platão. Claro que também há outras testemunhas, mas pelo menos pelo que eu pude refletir sobre isso, ele faz uma referência, pelo menos ao seu colega, né, que foi também codiscípulo foi codiscípulo com ele em Sócrates, tá? Jairo Alt, um grande abraço. Marco Antônio Sgrâncio, grande abraço. Jairão, eu conheço o Jairão. Jairo Alt, grande abraço, meu amigo. Obrigado por nos assistir aí, tá? Então, nesse diálogo nós percebemos que ele, antes disso, ele faz essa introdução, se referindo então a outras testemunhas referentes ao assunto, falando da linguagem, da altivez, da nobreza de espírito da pessoa de Sócrates. E aí eu fiz uma pergunta, né? Ele faz uma referência a Platão, ele faz uma referência ao seu codiscípulo, ao seu colega, que também foi discípulo de Sócrates. Então, eu particularmente acho que sim, possivelmente, né? Mas não sei dizer, não deixa claro, apenas ele fala que outras testemunhas, isso trata mais do que uma pessoa, então Platão e outras mais, tá? Mas eu entendo que entre essas testemunhas Platão esteja incluso aí, pelo menos é o meu entendimento, tá? Em relação à sua defesa, quando ele é interpelado por Hermógenes, ele responde como se é o seguinte: olha, eu até preparei minha apologia, né? Porque Hermógenes estranho, mas você não vai preparar nada na sua defesa, você não vai organizar os seus pensamentos, não vai trabalhar os seus pensamentos de forma ordenada na sua defesa. Aí ele responde: olha, até pensei em preparar, mas algo me impediu, né? E esse algo que impediu, ele fala assim: por 2 vezes, dissera Sócrates, tentei preparar uma apologia, porém a tanto se opôs o meu demônio, o meu daimonion, né? Que no grego a palavra é daimonion. Mas o que seria então esse daimonion que impediu Sócrates de preparar a sua apologia? Ora, daimonion, na verdade, ela é uma expressão grega também usada por Platão, usada pelos pensadores gregos que foram discípulos, especialmente discípulos de Sócrates, e o próprio Sócrates, na verdade, usava esse termo. Refere-se a uma voz ou gênio divino ou demoníaco interior
que impedia ou vetava de fazer certas coisas, tá? Então, ou seja, é como se fosse aquela voz interior divina, oracular, que falasse, ó, não faz isso, né? O impedisse de falar, aquela vozinha eterna. Então, Platão entendia que isso era um daimônio, né? Uma voz divina ou demoníaca. Lembrando, gente, que demoníaca aqui não é no mesmo sentido da concepção teológica cristã, tá? Não é no mesmo sentido da experiência cristã. Aqui é no aspecto totalmente positivo, que era uma voz interior, um poder divino ou demoníaco interior que vetava Sócrates de fazer alguma coisa. E também convém lembrar que essa voz interior, ela funcionava-se como se fosse um oráculo profético, né? Assim como os profetas, eles eram impelidos pelo poder dos deuses e uma voz interior para levar a mensagem divina, Sócrates era impelido por essa voz a não fazer determinadas coisas. Ele era vetado por essa voz interior para não fazer determinadas coisas. Então é isso que ele fala, olha, eu na verdade fui impelido, eu tentei por 2 vezes elaborar a minha apologia, mas a voz divina ou demoníaca, o daimônio que está dentro de mim, que vem dos deuses, me impediram de fazer isso, né? Gabriel de Castro, um grande abraço para você, né? Um grande abraço, uma boa noite aí, tá? Então valeu por nos assistir. Então, a daimônio significa exatamente isso. E Sócrates responde, olha, isso aí me impediu. Só que percebe-se que Hermógenes não compreendeu muito bem o que Sócrates quis dizer. E aí então Sócrates prossegue na sua fala, apresentando o seguinte, olha, eu fui impedido pelo meu daimônio, né, que faz parte da minha personalidade, e vai lembrar que daimônio não é propriamente a parte da filosofia ou do pensamento filosófico de Sócrates, mas ele faz parte da personalidade extraordinária de Sócrates, em que essa voz interior é como se Sócrates estivesse num êxtase, assim como os profetas e oráculos que recebiam as previsões e as profecias e os presságios dos deuses, tá? É nesse sentido, olha, não faça isso. Então é como se fosse essa vozinha interior que vetava qualquer ação que Sócrates fazia. E ele entendia que isso na verdade era até para o seu próprio bem. Então, curiosamente, continuando, ele percebe que seu amigo, o filho de seu amigo, não compreendeu nada do que ele falou, ficou assim, estranhou a linguagem. Então Sócrates prossegue. Ele diz o seguinte, sobre a sua vida ser uma vida bem vivida. Então, quando ele prossegue no seu discurso, olha, eu vivi uma ótima vida. Eu vivi muito bem, até melhor que as outras pessoas. Por isso que ele prossegue dizendo assim, ele fala, na verdade, que o fato dele ser impedido por esse daimônio de preparar alguma apologia, é porque os deuses o estavam chamando. Então é mais ou menos esse sentido. Por isso que ele fala, por que te espantas, se julgam os deuses mais vantajoso para mim deixar a vida desde já? Então, ou seja, ele entende que esse daimônio, ao chamá-lo, é como se ele não fizesse essa apologia, porque já era o momento dele ser chamado pelos deuses que o privilegiam. É isso que ele deixa claro mais adiante, que ele é um privilegiado dos deuses. Então, ele rebate aquelas acusações do Estado, aquelas acusações de que ele não reconhece os deuses do Estado, né? Rafaela Pereira, um grande beijo, um abraço para você, uma boa noite, tá? Então continuemos. Aí ele diz assim, não sabes que até o presente, humano algum viveu melhor do que eu? É-me agradável ter vivido toda a minha vida na piedade e na justiça. Então ele deixa claro que a sua vida foi bem vivida. Então, com uma vida bem vivida, agora ele pode morrer em paz. Só que ele prefere uma morte que não lhe seja penosa. Por isso que ele fala que possivelmente essa sentença de morte que ele venha a receber, é o que eu pude entender, é que possivelmente essa sentença de morte que ele venha a receber do júri seja algo
uma morte não tão penosa, mas seja uma morte que venha a ser de caráter mais tranquilo. Por isso que ele diz assim, mais adiante: talvez seja por benevolência que me concede a deidade, como dom especial, terminar a vida não só na época mais conveniente, como do modo menos penoso. Por que que ele fala isso? Porque, em certo sentido, para Sócrates, morrer agora é um favor dos deuses, porque ele está no auge da sua vida. E ele prefere muito mais morrer agora nesse auge, que ele é um homem lúcido, é um homem ainda com vigor, do que propriamente morrer definhando, sofrendo os efeitos do envelhecimento. Por isso que no prosseguir do seu discurso ele fala sobre isso. Ele fala: olha, eu não quero morrer envelhecendo, definhando, perdendo as minhas faculdades, as minhas capacidades mentais. Eu não quero ser alguém prostrado, né? Mas eu quero morrer no auge. Eu prefiro morrer assim do que definhar de uma maneira que é 1000 vezes pior que a morte, que é o que ele fala no final, quando ele diz assim: fizesse-se eu, e teria fugido o morrer hoje para, sem nenhum consolo, vir a findar atormentado de doenças ou então de velhice, para a qual vergem todas as enfermidades. Então, ou seja, isso era uma preocupação tremenda de Sócrates. Então, entre morrer doente, ou seja, eu vou sobreviver a esse julgamento, eu vou ser absolvido, mas entre morrer de forma tranquila no auge da minha vida, entre morrer no auge da minha vida de uma forma tranquila e morrer definhando por uma enfermidade ou pela velhice, é óbvio que eu quero morrer da primeira forma, né? É claro que aqui não há uma postura heróica da parte de Xenofonte, mas é o fato de que Sócrates tem pavor de envelhecer, de definhar o seu corpo, de que a morte seja sofrível, seja algo que venha com sofrimento. É isso que ele está deixando dar para entender. Por isso que ele fala: melhor assim do que vir atormentado de doenças ou então de velhice, para a qual verge todas as enfermidades. Aí ele continua: por Júpiter, Hermógenes, sequer cogitarei isso, e se expondo sem refolhos todas as vantagens que creio haver dos deuses e dos homens, bem como a opinião que faço de mim mesmo, tiver pesar aos juízes, preferirei morrer a mendigar civilmente a vida e fazer-me outorgar uma existência 1000 vezes pior que a morte. Então, para Sócrates, a melhor coisa que tem é morrer agora no auge da sua vida, sendo condenado, do que praticamente morrer padecendo por uma enfermidade ou por questões de decorrência da velhice. É isso que ele dá a entender aqui. Oi Raquel, boa noite, obrigado por nos assistir. Grande beijo para você também, tá? Então essa é a primeira parte que eu compartilho com vocês do meu entendimento dessa obra, então, Apologia de Sócrates ao Júri, de Xenofonte. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte, eu entendo e compreendo que seria a defesa de Sócrates diante dos cidadãos, o seu embate com Meleto e a posição de Sócrates contra a decisão dos juízes, tá? Então essa é a segunda parte da obra. Então vejamos lá. Ele começa mostrando a lembrança das acusações, né? Quais são as acusações? Aquelas que nós vimos. Ou a acusação que tem as suas constituições, né? De acusações menores, que juntas é uma acusação única. E tal qual que é essa acusação? Então o não reconhecimento dos deuses do Estado. Então ele é acusado de ateísmo. Introduzir extravagâncias demoníacas, ou seja, nesse sentido, a palavra ali é justamente a palavra daimonia. Então, ou seja, introduzir extravagâncias introduzir extravagâncias demoníacas ou daimoníacas seria a introdução de novas divindades ou de divindades estranhas. É nesse sentido.
ou melhor, é a introdução de divindades que são totalmente estranhas aos deuses do Estado, que não são compatíveis com as divindades que o Estado recomenda e determina que sejam adorados. E aí a terceira, que é justamente a corrupção dos jovens. Então, ou seja, se ele não reconhece os deuses do Estado, ele traz novos deuses e ele então induz os jovens a também não reconhecer os deuses do Estado e a aceitar e seguir a introdução aos deuses que ele introduz, as divindades que ele introduz em seu pensamento, em seus ensinos. Então ele é acusado aí de ateísmo. Então ele faz essa lembrança inicialmente das acusações e aí ele dirige a sua palavra então a Meleto. E aí nessa palavra que ele dirige a Meleto, nós podemos esboçá-la do seguinte: ele diz assim, primeiro que ele reconhece, ele tem o reconhecimento dos deuses, ele reconhece sim os deuses do Estado. Aliás, ele se considera um privilegiado dos deuses. Os deuses o favorecem, tanto é que ele tem o seu daemônio, a sua voz divina interior que fala consigo. Então essa voz interior que o veta de fazer determinadas coisas é semelhante à voz dos deuses, né, ao oráculo para anunciar um presságio. Então, ou seja, os deuses o favorecem e mediante essa voz interior, esse daimonion que ele tem, né, que é essa força, esse poder divino, essa voz divina interior ou demoníaca, que o veta de fazer determinadas coisas, como se fosse um presságio, como se fosse um oráculo, como se fosse um anúncio e assim por diante, um alerta. Então ele ele reconhece os deuses do Estado. E não somente os reconhece, como também ele fala categoricamente que ele é um privilegiado dos deuses. Ele deixa bem claro isso. Os deuses o favorecem, é o que ele expressa, né? Ao mesmo tempo, os homens, aqueles que o seguem, aqueles que o admiram, lhe agradecem pelos seus ensinamentos. Ele deixa claro isso para Meleto: olha, vocês três estão me acusando, mas eu tenho uma multidão que gosta de mim, tá? Vocês estão me acusando. Vocês são três. Vocês estão me acusando diante de uma quantidade de um júri de 500 homens. Mas eu tenho gente que gosta de mim. Então, ou seja, há pessoas que gostam de mim, que me respeitam e que me agradecem pelos meus ensinos. Então é como se ele jogasse isso na sua defesa na cara do seu adversário, né? Judicial, que é um deles, que é o Meleto. E ele fala: olha, de tudo isso não há homem melhor que eu. Eu sou um homem excelente. Eu sou uma pessoa grandiosa. Eu sou uma pessoa superior. Então não há ninguém como eu, né? E aí, diante dessas falas, percebe-se então que os juízes, eles ficam indignados com isso. Há um burburinho. Platão também trabalha essa questão desse comportamento dos juízes quando Sócrates termina então o seu discurso, a sua defesa, né? Em alguns pontos os juízes ficam exaltados pelo comportamento então do mestre de Platão e Xenofonte, tá? Só para nós termos uma ideia, a última parte ele diz assim: a prova de que não minto contra a divindade Eila jamais, ao anunciar a bom número de amigos os desígnios de Deus, fui apanhado em delito de impostura. Então ele fala, na verdade, que todos os seus desígnios, que tudo que ele anunciava aos seus amigos era desígnios divinos, tá? Então essa demonia é justamente mostrando que essa voz divina interior é um favor dos deuses, ele é alguém favorável pelos deuses. Então ele é uma pessoa superior, é maior, é melhor do que as outras, tá? Mas ele fala: eu sou o melhor homem. Entre os homens não há ninguém melhor do que eu, né? Porque sou um favorecido dos deuses, as pessoas me agradecem pelos meus ensinamentos. Então aí os juízes têm essa reação.
que é narrada aqui também, que é apresentada aqui também por Xenofonte. Em ouvindo tais palavras, os juízes murmuravam, uns de incrédulo, outros de invejoso, das preferências que lhe concediam os deuses. Então aí você tem um jogo político muito forte, envolvendo aí essa questão do julgamento de Sócrates, tá? E aí então Sócrates prossegue, e aí ele vai justamente continuando a sua fala contra a pessoa de Meleto, né? E ele justamente fala que ele é justamente o melhor dos homens, né? Quanto à sabedoria, como pôr outro acima de mim, que desde que comecei a compreender a língua, jamais cessei de inquirir e aprender tudo o que podia de bem. Então ele deixa claro isso, né? Que tudo que ele fez, tudo que ele aprendeu é bom, de bem e visando, parece que o que ele está querendo deixar claro é que é visando o bem. Aí ele diz o seguinte: ninguém poderá dizer que lhe haja pedido um serviço. Entanto, qual o motivo de tanta gente declarar dever-me gratidão? Né, ele responde novamente aqui, ele pergunta isso para Meleto, já que ele recebia tantos presentes, tantas homenagens, digamos assim, tanto ele era respeitado pelos seus discípulos. Então, por que essas pessoas, né, elas querem me retribuir? Por que elas querem dizer que são gratas a mim? Né? Então ele faz essa pergunta a Meleto, ele lança esses questionamentos quando ele entra em debate com o seu adversário, Meleto. Nara Entringer, muito obrigado, uma boa noite para você, grande beijo, obrigado aí por nos assistir, tá? Curta a página e os canais, tá bom? Então, nós vemos que ele lança isso a Meleto. Meleto, então, prossegue firme nas suas acusações, que é onde ele diz assim: sim, por Júpiter, disse Meleto, conheço a quem seduziste a ponto de depositarem mais confiança em ti que nos próprios pais. Então veja que ainda há aquela questão de que Meleto mantém a acusação de que Sócrates está corrompendo os jovens, né? De que ele está corrompendo, que ele corrompe a juventude. Aí Sócrates então ele responde a Meleto. E vemos duas coisas importantes nessa resposta dele aqui. Uma é que ele trabalha a argumentação de autoridade, ou a falácia de autoridade. Então, ou seja, eu vou acreditar em uma determinada pessoa pela capacidade que ela tem técnica da questão. Então nós temos aí a questão técnica e a questão do argumento de autoridade. Então ele responde da seguinte forma, para nós entendermos melhor isso. Esses dois elementos aí nessa resposta de Sócrates. A falácia de autoridade e a questão da técnica. Então vamos lá. Pois bem, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá. Concordo, respondeu Sócrates. No que respeita à instrução, porque sabem que meditei profundamente nessa matéria. Então ele já deixa claro, ele já usa da falácia de autoridade aqui. Ou seja, sobre essa questão de instruir, vocês sabem muito bem que eu sou autoridade nisso, porque eu estudei, eu compreendo, eu meditei profundamente, eu fiz uma reflexão profunda nessa área. Então o que eu vou falar, eu sei muito bem o que eu estou falando. Então ele já lança a mão dessa falácia, já descarrega essa falácia da autoridade aqui. Continuando, quando se trata de saúde, os homens têm mais confiança nos médicos que em seus pais. Argumento de autoridade. Por quê? Quem é que estuda acerca da saúde? Quem é aquele que tem o conhecimento técnico da saúde? Médico. Então não é pai que tem. Se eu tenho algum problema de saúde, eu não vou procurar meu pai, eu vou procurar um médico. Então ele já trabalha nesse sentido. Continuando. Nos congressos, prefere a generalidade dos atenienses ater-se aos que falam com mais sabedoria, àqueles a que se acham unidos pelos laços de sangue. Então, ou seja, a questão de oratória, nos congressos, questões políticas, discursos políticos, vai procurar quem?
quem sabe usar essa técnica, não aquele que é unido pelo laço de sangue. Com efeito, não escolheis para estrategos de preferência a vossos pais e irmãos, e por Júpiter, de preferência a vós mesmos, aqueles que sabem mais experimentados na arte da guerra. Então, ou seja, se eu preciso de alguém que elabore uma estratégia de guerra, eu vou procurar alguém que é experiente na coisa, alguém que tenha um conhecimento técnico, seja esse conhecimento técnico adquirido pelo conhecimento teórico ou pelo conhecimento prático, mas é alguém que tem esse conhecimento técnico. Então nós vemos aqui justamente o elemento da argumentação de autoridade presente e a questão da técnica, tá? Que ele lança. E essa resposta não é uma resposta ingênua, é uma resposta deliberada. Ele quer justamente quebrar o seu adversário, tá? E nós sabemos que todos os discursos, todos os ensinamentos, todas as confrontações que Sócrates tinha, principalmente com os sofistas, era de maneira erística, era justamente para desbaratar o seu oponente. E é o que ele tenta fazer com Meleto. E claro, há essa intencionalidade porque isso fomenta mais raiva ainda no seu adversário. Então, é o que nós podemos perceber aqui. Meleto retoma, né? Ele devolve a fala dizendo, olha, é o uso, Sócrates, replicou Meleto. E esse uso tem sua utilidade. Então, ou seja, é a questão do uso e da utilidade aqui, tá? Ou seja, eu vou escolher alguém porque com conhecimento técnico e como autoridade no assunto, justamente pelo uso e porque é útil para mim, né? Mas isso não tira, e aí é o que dá a entender na fala de Meleto, tudo bem, tem esse uso e essa utilidade, todavia isso não isenta da culpa de tentar seduzir os jovens a não seguir e a não acreditar, como ele fala, né? A não depositar a sua confiança nos seus próprios pais. Aí percebam que ele retoma novamente, ele fala sobre a sua superioridade. Olha só que curioso, ele fala assim: não te parece estranho que em tudo os melhores sejam considerados não somente iguais, como superiores aos outros? Enquanto a mim, por causa da superioridade que me concedem alguns no tocante ao maior dos bens humanos, a instrução, me carregues com uma acusação capital. Então veja que ele fala assim, olha, se essas pessoas são iguais e superiores e elas têm a sua utilidade, eu também tenho. Eu também tenho e faço uso dessa minha habilidade para ser útil. Então por que você está me acusando? Né? Veja que ele retoma essa questão da argumentação de autoridade e contra-ataca então Meleto aqui. Aí curiosamente nós percebemos que diante disso há uma quebra nesse diálogo com uma nota de Xenofonte sobre isso. Uma nota de Xenofonte nesse processo, né, nessa parte. Quebrando, né, esse diálogo. Ele diz assim: é de crer que tanto Sócrates como aqueles de seus amigos que falaram em sua defesa dissessem ainda muitas outras coisas, mas não me propus desafiar todos os pormenores do processo. Basta-me ter feito ver que Sócrates tomara por ponto demonstrar que jamais fora ímpio para com os deuses, nem injusto para com os homens, mas que longe dele pensar rebaixar-se a súplicas para escapar à morte. Ao contrário, desde logo se persuadir a haver chegado a hora de morrer. Esses sentimentos melhor se patenteiam ao pronunciar-se a condenação. Primeiro convidado a fixar a taxa da multa, declinou e não permitiu aos amigos, dizendo-lhes que tal fazer seria confessar-se culpado. Depois, querendo seus amigos subtraí-lo à morte, recusou-se e, chasqueando, perguntou-lhe se conheciam fora de Ática algum lugar inacessível à morte. Então aí ele faz algumas
ironias, algumas brincadeiras em relação a isso, né? Algumas chacotas. E percebam então que nesse aspecto nós percebemos o que? A Xenofonte, ele objetivamente resumiu o seu texto, né? Ele deixa claro que ele não quis trabalhar de forma detalhada as outras falas, tanto de Sócrates como também de testemunhas a favor de Sócrates, e nem os debates com Meleto. Ele não quis estender esses debates, mas ele deixa claro o seguinte: olha, houve essas falas, houve a possibilidade de penalidades alternativas, que Sócrates deliberadamente recusou, né? E aí então houve algumas possibilidades, até inclusive dele sair da prisão, dele fugir da prisão por meio do suborno, e ele rejeitou e ainda fez a brincadeira: olha, será que fora de Ática há algum lugar inacessível à morte? Será que a morte, se eu sair daqui de Ática, eu não vou morrer? Há algum lugar que a morte não chega, né? E aí ele faz então essa chacota, essa brincadeira, né? Digamos assim, esse uso dessa tonalidade de ironia. Então, a Xenofonte aqui, de certa forma, apresenta o comportamento do seu mestre, que em seguida ele deixa claro que faz o pronunciamento após a sentença proferida. E aí ele diz o seguinte, pelo menos um ponto eu coloquei e achei interessante. Ele coloca aqui: nem por morrer injustamente devo ter-me em menor estima. Não sobre mim, mas sobre os que me condenam cairá a ignomínia. Então aqui você vê que ele faz até uma imprecação contra aqueles que os condenaram injustamente. Ele aceita a condenação, ele aceita a pena que lhe é imposta, mas ele, de certa maneira e deliberadamente, ele amaldiçoa os seus algozes, né? Na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, você vê um pouco isso também. Ele faz uma certa imprecação, mas a forma como Platão descreve isso é muito mais de um teor em que Sócrates é desenhado como uma figura heróica do que aqui em Xenofonte, né? Xenofonte apresenta um outro aspecto assim, que não é tão heróico assim. Apresenta um aspecto em que o Sócrates não é uma figura tão heróica, né? Não é um indivíduo heróico desenhado como Platão faz em relação ao seu mestre. Estou certo que tanto no passado me renderá o porvir o testemunho de que nunca fiz mal a ninguém, jamais tornei ninguém mais vicioso, mas servia os que comigo privaram, ensinando-lhes sem retribuição tudo o que podia de bem. Então ele alega que tudo o que ele fez, né, era ensinar sem cobrar nada, tudo aquilo que ele poderia ensinar acerca de tudo que podia de bem, né? Mas curiosamente a gente percebe o seguinte: parece que sutilmente ele faz uma crítica aos sofistas aqui, né? Então essa fala dele não é uma fala inocente, mas é uma fala deliberada. Fala: olha, o negócio é o seguinte, ao olhar para o passado e ver como eu fui condenado injustamente e a minha morte ocorreu de forma injusta, isso servirá de testemunho de que eu tive uma boa índole. E como eu tive uma boa índole, eu fiz questão, ao ser um homem melhor do que os demais homens, ensinar as pessoas, aqueles que queriam aprender comigo, sem receber remunerações, né? Então tudo que eu ensinava eu não esperava receber nenhum presentinho, nenhuma retribuição. Eu fazia gratuitamente. Então por quê? Porque ele justamente criticava os sofistas de serem aqueles que ensinavam em troca de dinheiro. Eles eram como comerciantes do ensino, mercadores do ensino. E isso Sócrates condenava veementemente. Só que
Platão o desenha como uma figura heróica que visa o bem, né? E até de forma ingênua. Já Xenofonte aqui, ele desenha, e ele desenhará Sócrates também nos demais discursos, nos ensinamentos que Sócrates apresentou, que ele relata, o que o Sócrates fazia na questão do debate com os sofistas era um ato totalmente deliberado, né? Não era algo inocente. Ele fazia mesmo para desbaratar os seus adversários, os seus interlocutores. E é o que ele tenta fazer justamente com Meleto aqui. Ele tenta desbaratar, né? E chega até a amaldiçoar então os seus algozes, tá? Aí vemos que Xenofonte faz uma pequena nota final dizendo assim: após assim falar, retirou-se sem que nada lhe desmentisse a linguagem. Olhos, atitude, andar conservavam a mesma serenidade. Então ele apresenta isso de forma clara, né? Aliás, ele expressa isso em relação ao seu mestre, né? Havia uma serenidade no seu comportamento, uma tranquilidade. Não heróica, como o seu codiscípulo Platão descreve, mas havia. Por fim, nós temos a terceira e última parte, que é justamente a Sócrates consolando os seus amigos, as críticas a Ânito e as observações também de Xenofonte. Em relação a consolo dos amigos, ele fala: vocês estão chorando por quê? A morte vai chegar a qualquer momento, e para mim chegou agora, né? Então, ao invés de chorarem, vocês que tiveram o desfrute de conviver com o melhor homem de todos, vocês devem se alegrar, né? Então, ou seja, vocês devem se alegrar, o motivo da minha morte é ser alegria para vocês. Mas, por quê? Ele deixa claro o seguinte: olha, por quê? Porque tudo de bom que eu tinha para ensinar para vocês, eu já ensinei. Todas as minhas contribuições já foram feitas. Eu vou morrer sem nenhum mal. Eu não vou esperar nenhum male, né? Não vou sofrer nenhum tipo de males. Mas eu vou morrer tranquilamente, serenamente. Alegrem-se com isso. Aí, então vamos ver essa parte que ele diz: que é isto? Agora é que achais de chorar? Não sabeis há muito que no instante mesmo do meu nascimento pronunciar a natureza a sentença de minha morte? Então, ou seja, assim que eu nasci, eu posso morrer a qualquer momento. A morte vai me alcançar a qualquer hora. E ela me alcançou. E eu, por meio desse decreto, dessa sentença de morte, se morresse antes da idade, rodeado de todos os gozos, certo seria o caso de nos afligirmos, tanto eu como os que me prezam. Mas se chego ao termo da carreira, ou seja, concluir a carreira, quando nada senão os males posso esperar, a minha morte deve ser motivo de alegria para todos vós. Então, curiosamente, ele fala o seguinte: olha, cheguei ao fim da carreira, né? Então, o que eu posso esperar são males, né? Então minha morte deve ser um motivo de alegria para todos vocês. Então, sem choro, né? Sem choro, porque eu vou alcançar a minha divindade, eu vou alcançar a minha deidade. Pelo menos é o que é possível entender e compreender desse texto. E quando ele fala justamente em relação a isso, o seu amigo Apolodoro, muito afeiçoado a ele, fala: olha, mas você vai morrer injustamente. E aí ele fala assim: o que você prefere? Que eu morra injustamente, como alguém que de fato não é culpado, ou você prefere que eu morra sendo culpado de fato, que eu morra justamente? O que é melhor para você, né? Então ele já lança essa pergunta aqui pro Apolodoro, falando: olha, não entendi o que você quis dizer, né? Você prefere que eu morra justamente, então eu sou culpado das coisas que eu fiz? Não, eu vou morrer e eu sei que o que eu fiz foi o certo, né? E o fato de eu estar aqui é justamente por quê? Porque as minhas falas deliberadas, é o que Xenofonte deixa claro, geraram raiva e indisposição contra mim. Por isso que eu fiz esses inimigos que me condenaram à morte, né?
Então, você prefere ver com que eu morra justamente? Eu sou de fato culpado das coisas que aconteceram, né? Então, ele fala isso em forma de consolo, né, ao seu amigo. E aí, curiosamente, nesse aspecto, ele lança então uma palavra contra outro acusador, que é o Ânito, né? Quando ele diz assim: vejam só como vai ufando aquele homem, crê ter realizado bela façanha em me matando, por haver-lhe eu dito certo dia que, uma vez que fora levado às primeiras dignidades da república, não ficava bem levar o filho ao mistério de tanoeiro, miserável. Parece ignorar que, de nós dois, verdadeiro vencedor é aquele que durante toda a vida não cessou de praticar ações úteis e honestas. E já que Homero atribui a alguns de seus heróis a hora da morte, o conhecimento antecipado do futuro. Então, é muito parecido com o que Platão fala também lá, com o que Platão apresenta na fala de Sócrates na Apologia. E aqui, curiosamente, nós percebemos que o ataque que Sócrates faz deliberadamente contra Ânito e lança contra ele de forma não tão explícita uma imprecação. Tanto é que isso depois é confirmado por Xenofonte, né? Ele fala que o filho de Ânito, por exemplo, ele não foi uma pessoa de caráter, de princípios, mas foi uma pessoa que acabou se afundando no lamaçal dos vícios, né? Quando ele coloca aqui: faz tempo encontrei-me alguns momentos com o filho de Ânito, e pareceu-me não carecer de energia de caráter, pois predigo que não permanecerá na condição servil em que colocou o pai, mas por falta de guia esclarecido será presa de alguma paixão vergonhosa e se esborracará na perversidade. Isso é a fala de Sócrates, tá? Aí Xenofonte confirma isso. Ele fala que assim, ó: e assim falando Sócrates não se enganou. Avezando-se ao vinho, o rapaz não parava de beber dia e noite, e acabou incapacitado de fazer o que quer que fosse de útil à pátria, aos amigos e a si mesmo. Quanto a Ânito, a má educação que dera ao filho e sua própria ignorância tornaram até hoje que já não vive odiosa a sua lembrança. Então aí as imprecações de Sócrates, segundo as falas de Xenofonte, aconteceram, né? Então, ou seja, ele amaldiçoou o cara e a praga lançada por Sócrates aconteceu, né? Aí por fim ele encerra dizendo, fazendo a nota, né, sobre a postura de Sócrates: recuara diante de outros bens, assim não fraquejou a barba da morte, e serenamente a recebeu e sofreu. Quando reflito na sabedoria e grandeza da alma deste homem, não posso deixar de acordar-lhe a memória e a esta lembrança juntar meus elogios. E se dentre os enamorados da virtude alguém houver que haja privado com o homem mais prestante que Sócrates, reputo o mais venturoso dos mortais. Então essa é a nota final que ele coloca em seu texto, a Apologia de Sócrates ao Júri, né, que Xenofonte apresenta. Então eu trago algumas considerações finais sobre esse texto, além dos comentários que eu fiz, do que eu pude compartilhar com vocês em relação ao meu entendimento. E aí então eu coloco aqui 4 considerações que eu apontei como importantes, tá? A primeira delas é a apresentação de Xenofonte, é bem mais simples e menos detalhista no desenvolvimento filosófico dos diálogos que com o discípulo Platão. Isso na verdade é também apresentado por todos os estudiosos desses textos, tá? Eles ao fazerem a comparação, percebe-se isso, né? O texto de Xenofonte, a Apologia de Sócrates ao Júri, ele é muito mais simples em seu aspecto filosófico do que o texto mais profundo elaborado por Platão da Apologia do seu mestre Sócrates, tá? Isso aí é bem claro. Tanto é que nós vimos isso na obra Apologia de Sócrates, que essa Apologia de Sócrates ela também é ligada a outros materiais, que vem a Ertífron sobre a piedade, depois você tem Críton sobre o dever,
a apologia de Sócrates no meio, e também você tem Fédron antes da apologia de Sócrates, que trabalha a questão sobre a morte. Então são essas 4 obras alinhadas de Platão que formam esse grande conjunto da apologia de Sócrates, escrito de forma incrível e espetacular por Platão, grande filósofo e também discípulo de Sócrates. Outro ponto importante que eu coloco é que Xenofonte apresenta um Sócrates mais próximo da realidade, e não uma figura heróica como a de Platão. Você pode perceber que a figura de Sócrates desenhada por Platão em sua apologia é praticamente quase um Jesus, né? É um ser extremamente heróico mesmo, uma figura puramente heróica, desenhada nesse sentido, inocente, que as suas falas visam bem, não são falas arquitetadas e deliberadas, intencionais, mas são falas visando o bem e que não tem a intenção de provocar os seus inimigos, não tem a intenção de cutucar os seus inimigos, mas tem apenas a intenção de mostrar o bem. Por isso que ele fala: olha, mas eu não fiz nada disso, eu só queria mostrar o bem, só fazer o bem, né? É aquela figura extremamente assim heróica, santa, né, imaculada, digamos assim. Então é um Sócrates bem heróico mesmo que Platão desenha. Já Xenofonte não, ele já traz um Sócrates, mesmo que é uma figura que tenha uma expressão serena, que tenha uma voz serena, como Xenofonte apresenta, mas as suas ações, as suas falas são mais próximas da realidade. Ou seja, é um Sócrates que as suas falas são intencionais, que as suas falas são deliberadas e que tem o intuito mesmo de provocar, de gerar ciúme, de gerar indisposição, de quebrar os seus adversários. Então, ou seja, Xenofonte ele já mostra um Sócrates bem diferente mesmo. Digamos assim, nos outros escritos que ele trabalha sobre Sócrates, ele detona Sócrates mesmo. Então, ou seja, ele não desenha Sócrates como uma figura heróica, mas como um indivíduo que, mesmo sendo sereno e até tendo uma atitude corajosa em relação à morte, ele intencionalmente continua atacando seus opositores, provocando-os e os amaldiçoa, né? Lança imprecações pesadíssimas contra eles e de forma deliberada, não de forma ingênua. Já você vê que o Sócrates desenhado por Platão é uma figura heróica que obriga e pede para que as pessoas que estão julgando também julguem os seus filhos se eles não forem virtuosos. Já Xenofonte não faz nada disso. Então, ou seja, o Sócrates de Xenofonte ele é bem mais próximo da realidade do que aquele Sócrates heróico desenhado então por Platão. Diferente de Platão, Sócrates, em terceiro lugar, em seus ensinos e defesa, aliás, diferentemente de Platão, Sócrates em seus ensinos e defesa, ele faz isso de forma intencional, deliberada, tá? E tanto é que Xenofonte fala, olha, ele provocou ciúme e raiva em seus opositores, que o levaram então a ser julgado. Então todo esse comportamento, todo esse ensinamento de Sócrates, todo o ensinamento que Sócrates apresentou às pessoas, ele intencionalmente gerou admiradores, e do outro lado gerou opositores, e opositores políticos ferrenhos. E aí que isso resultou justamente nas acusações, na acusação dirigida contra ele e também na sua condenação e execução tomando veneno. Então, ou seja, as falas foram intencionais, não há nenhuma fala inocente da pessoa de Sócrates. Até uma observação crítica de Xenofonte ao seu mestre. Assim como Platão, Xenofonte tem uma profunda admiração por seu mestre e exalta o seu caráter, mas de forma mais comedida que seu colega, justamente pelo fato de que, mesmo ele exaltando o caráter de Sócrates, mas ele tece críticas ao seu mestre, né? Então, pelo que o texto dá a entender.
Então ele faz essas críticas, mostrando que Sócrates na verdade não foi nenhum herói, né? Mas tudo o que aconteceu com ele, ele mesmo provocou, porque ele deliberadamente confrontou as pessoas, deliberadamente ele confrontou intencionalmente, ele gerou esse sentimento de indisposição contra ele, que gerou esse desdobramento, então, que desdobrou-se nessa situação dele ser julgado e condenado a tomar, então, veneno, né? Então, essas são as minhas observações com referência a essa obra, Apologia de Sócrates ao Júri de Xenofonte. Numa sexta-feira anterior, bem anterior nas sextas-feiras anteriores, eu trabalhei o material de Platão, a Apologia de Sócrates na perspectiva de Platão, né? Ou melhor, a Apologia de Sócrates de Platão, e mostrei esse aspecto do Sócrates heróico que eu mencionei para vocês. E o próximo passo será fazer um comparativo entre esses dois, dentro da pesquisa, ou melhor, apresentar a pesquisa que o meu amigo Gilbert fez sobre o Sócrates de Platão e o Sócrates de Xenofonte. E aí até eu quero fazer essa live juntamente com ele, que é para mostrar para vocês esse comparativo e compreender melhor esse assunto e fecharmos esse assunto em relação à perspectiva de Platão e a perspectiva também de Xenofonte, tá? E aí envolve outros elementos de caráter mais analítico que o meu amigo Gilbert apresentará para vocês de forma detalhada nessa live especial que nós faremos no mês de maio, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tenham sido edificados por essa live de hoje. Eu agradeço pela paciência, né? Foi 1 hora e 7 minutos de live. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez eu convido vocês a curtirem e me seguirem aqui na página do Pensador Solitário no Facebook. No Instagram nós também temos a página O Pensador Solitário. Você também pode nos seguir no Telegram, se você usa Telegram, procurem lá, @eu_ai, aí você vai lá e me procura no Telegram. E no YouTube também você pode procurar. No Instagram está assim, _ O Pensador Solitário, tudo junto, tá? Sem acento. No YouTube você pode procurar o pen_sador litário, como está também no Facebook. E aí se inscrever no canal, dar o seu joinha e indicar para os seus amigos, tá? Então eu agradeço de coração e também convido você a curtir e seguir as páginas do meu amigo Gilbert, Canal Filosófico, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no Twitter. Se você tem Twitter, procura lá Gilbert Lopes, Canal Filosófico, esteja lá adicionando o seu, seguindo também no YouTube, no Twitter. E você também pode acessar a página Blog do Gilbert. É só procurar blog do Gilbert, .com.br, acho que é .com.br, ou digitar blog do Gilbert, e lá você terá um rico material para ler, se deleitar e ser edificado com os textos excelentes que esse meu grande amigo escreve e pesquisa com seriedade e maestria. São materiais que ele trabalha com seriedade, e você terá um bom conteúdo de pesquisa para o seu enriquecimento intelectual, tá? Então eu agradeço, muito obrigado a todos por nos assistirem. Mais uma vez, Dayana, um beijo, minha querida, meu bem. Raquel, um beijo para você. Obrigado por nos assistir. Lu, obrigado por nos assistir. Lueli sempre nos vendo aqui. Meu amigo Ricardo Barbosa, né? Grande abraço, saudade de você, cara.
tá? Muito obrigado por nos assistir. Quando eu for a Quirinópolis ali, ou lá em Mineiro, a gente vai combinar aí, tomar um suquinho, né? Um chopinho gelado, ou a gente fazer um lanchinho aí bem gostoso, né? E conversar, trocar, bater papo e relembrar aí os velhos tempos em Mineiros, né? Quando eu morei aí, tá? Então a todos um grande abraço, uma boa noite e até amanhã, tá? E eu deixo um pouquinho vocês aí com Chopin. Ah, também lembrando, um abraço, Lúcia, beijo também para você, seu Ricardo Arruda, que estava nos assistindo também, um grande abraço, ao meu amigo Gilberto, um grande abraço e a todos, tá? Fiquem aí, um bom descanso para vocês e até amanhã. Bye, bye.